Caminhoneiro pega carona e revela que era Santa Maria em um momento de desvendamento espiritual. Rafael dirigia sua caminhonete pela estrada vazia, cercado apenas por um horizonte empoeirado e pelas lembranças que o assombravam. A vida longa na estrada não era, à primeira vista, a vida que ele sonhara, mas o motor roncando, o cheiro forte de óleo e café, tudo isso era conforto no mesmo ritmo monótono de sua existência. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, quando avistou uma figura na beira da estrada. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados que balançavam ao vento, vestindo um vestido branco manchado de poeira. "Oi, amigo, posso pegar carona?" Ela perguntou com um sorriso que parecia brilhar mais que o sol. Rafael hesitou, mas algo na intensidade de seus olhos o convenceu. "Claro, entre!" respondeu abrindo a porta. A presença de Lúcia para ele era como um sopro de ar fresco, mesmo que envolta em um mistério profundo. À medida que avançavam, as palavras que saíam de sua boca pareciam dançar no ar, e de repente a cabina da caminhonete se transformou em um espaço sagrado. "Você carrega uma dor, Rafael, um peso que está te impedindo de seguir", disse Lúcia, olhando diretamente em seus olhos. O coração dele disparou. Como ela sabia seu nome? Como podia sentir sua tristeza? "Você perdeu alguém, não foi?" A pergunta lançou uma sombra sobre o ambiente. Rafael sentiu o nó na garganta. A tragédia que lhe roubara a família voltou em flashes, imagens cruas e dolorosas. Lúcia continuou, como se pudesse literalmente sentir as correntes que o prendiam. "Eu sou uma viajante espiritual, uma guia. A Santa Maria me enviou para ajudar você a se reencontrar." Ele sentiu o peso das palavras dela, como se fossem cordas que o puxavam em todas as direções. Lúcia compartilhava experiências inusitadas, histórias de vidas passadas e de almas perdidas encontrando o caminho. Sua voz era doce, mas cada frase fazia o passado de Rafael ficar mais vívido. De repente, um carro apareceu no retrovisor, iluminando a estrada com seus faróis. Era Fernando, um ex-colega e parte do passado que Rafael tentava esquecer. O olhar de reconhecimento foi imediato. "Olha quem resolveu aparecer." Fernando riu, mas o riso tinha um tom sarcástico, quase cruel. "Ainda fugindo da sua sombra, Rafael?" A tensão cresceu. Lúcia olhou para ele com um semblante tranquilizador. "Você precisa decidir, Rafael. Seguir em frente ou viver de novo na dor que já não é sua." As palavras dela ecoaram na mente dele. Qual caminho escolheria? No fundo do coração, ele sabia que estava à beira de algo maior. Escolher acreditar em Lúcia significava enfrentar seu passado, dar passos em direção à cura. Mas, e se tudo isso não passasse de uma ilusão? O que estava em jogo era sua liberdade emocional e a chance de deixar a tragédia para trás. Com um olhar fixo na estrada e a presença misteriosa ao seu lado, Rafael se viu em uma encruzilhada. O futuro esperava por ele, mas o peso do passado não iria facilmente. Ele precisava decidir: fé ou medo? A esperança de um renascimento diante da sombra da ruína que tanto temia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual CP? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentia a pressão no peito aumentar à medida que Lúcia falava. Cada palavra dela ecoava em sua mente como um tambor em um ritmo frenético. Mas então, tudo mudou. O carro de Fernando passava lentamente ao lado da caminhonete. O ex-colega lançava olhares de desprezo, mas Rafael estava fixado na estrada. Ouvindo Lúcia, ele tentava ignorar aquele passado que sempre o atormentava. Então, um grito rasgou o ar. "Lúcia,
De repente, se virou, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Rafael, não! Ela exclamou, lançando a mão em seu braço. Um impacto súbito. O carro de Fernando colidiu com o lado da caminhonete. Tudo aconteceu em um instante. Lúcia foi arremessada para o banco do motorista com a força do impacto, enquanto Rafael sentiu a dor estonteante no corpo. A cabina da caminhonete vibrava. A voz firme de Lúcia disse entre dentes: "Fique de olho nessa estrada." O susto foi tão intenso que ele quase não percebeu que Fernando parou do lado. Ranger de pneus e tudo. O riso dele agora era mais sombrio. Viu? Não adianta fugir da sua dor. A raiva subia nas veias de Rafael, mas a presença de Lúcia ao seu lado impediu que ele reagisse. Ela estava ainda mais pálida, como se a colisão lhe tivesse sugar a energia. "Vá embora, Fernando!" gritou Rafael, mas a voz tremia. Ele notava que o rosto de Lúcia estava concentrado, quase assustada, enquanto seu olhar passeava para trás, como se estivesse buscando algo. E era. Uma névoa começou a se formar na estrada, escuridão deslizando como uma cortina. A caminhonete de Rafael tremeu com a intensidade do momento. Ouvia-se o ruído do vento, mas algo mais parecia se aproximar, um sussurro. Rafael olhou para Lúcia, que agora parecia lutar contra uma força invisível. Seu corpo tenso, o olhar fixo em algo que só ela conseguia ver. "Rafael, escute." Sua voz era um sussurro, mas carregava um peso imenso. "A Santa Maria não está apenas aqui para te ajudar. Ela me enviou por uma razão muito maior. Algo que você precisa entender agora." A névoa envolveu a caminhonete. Sombras e luzes dançavam à sua volta. Rafael sentia-se preso, como se estivesse em um sonho que rapidamente se tornava um pesadelo. Ele olhou para Fernando, que parecia estar vendo o mesmo fenômeno. Seu sorriso havia desaparecido. Ele estava atento, seus olhos se arregalando à medida que a atmosfera mudava. "Rafael, você precisa saber quem eu realmente sou", Lúcia exclamou, e as palavras dela pareciam estrondar em sua mente. "A Santa Maria, não sou apenas uma guia, eu sou parte dela, parte do que você perdeu." O coração de Rafael parou por um instante. A revelação lhe cortou o fôlego. Como assim? O que ela estava dizendo? O nó na garganta apertou. A visão de Lúcia começou a se desfocar, como se todo o seu ser se dividisse em luzes e sombras. Fernando olhava horrorizado, as mãos tremendo no volante. "Não pode ser, não pode, seus olhos!" Uma explosão de luz os envolveu. Rafael fechou os olhos. O calor se intensificando. Sentiu a presença de Lúcia se distanciar, como se estivesse sendo puxada para longe, e com ela, toda a esperança que Rafaela mal começava a redescobrir. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinho na estrada, a caminhonete imóvel. Lúcia havia desaparecido e a névoa se dissipava, revelando um silêncio aterrorizante. Era como se o mundo ao seu redor não existisse mais, e a única coisa que restava eram as palavras dela ecoando em sua mente. "Sou parte do que você perdeu." Rafael sabia que aquilo era apenas o começo. Ele estava prestes a desvendar uma verdade que mudaria tudo. Mas qual era o preço? Rafael estava parado ali, no meio da estrada, o silêncio pesado ao seu redor. A névoa ainda se dissipava, mas a imagem de Lúcia, sua revelação tão chocante, batia em sua mente como um tambor. Ele estava sozinho, e isso era um peso insuportável. A lembrança do que estava prestes a desvendar só deixava sua respiração mais curta. "Eu sou parte do que você perdeu." O que isso significa? A adrenalina ainda corria em suas veias quando, de repente, ele ouviu um barulho distante. O farol de um carro se aproximava rapidamente, aumentando o pânico em seu peito. O que ele faria? Precisava fugir, mas algo na sua cabeça dizia que ficar era a única opção. O carro agora estava quase em cima dele. Era a caminhonete de Fernando, que freou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira. Fernando saiu do veículo,
seus olhos arregalados, mas ao contrário do desprezo anterior, agora havia uma mistura de medo e confusão. Rafael, ele gritou, o rosto pálido. Você não está sozinho. Lúcia, ela tinha que te avisar. As palavras de Fernando jogaram Rafael de volta ao fundo escuro de suas memórias. Ele se lembrou de Lúcia, falando sobre a Santa Maria, e a dor que o dominava, e Fernando ali, como um espectro de sua vida anterior, invadindo aquele momento sagrado. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O que você sabe sobre Lúcia? Fernando hesitou, olhando ao redor como se esperasse que algo ou alguém aparecesse. Ela não é o que pensa, Rafael. Você precisa ouvir. Tem algo sobre a Santa Maria que ninguém te contou. A confusão tomou conta do coração de Rafael. Ele deu um passo à frente, e a ferida antiga ardia em seu peito. Diga logo, gritou ele, as palavras saindo como um estourar de balão. O que ela me escondeu? Cada nova informação poderia ser a chave para entender a dor que o seguia por tanto tempo. O ar parou por um momento, e então Fernando, com a voz embargada, falou. Lúcia, ela não é apenas uma viajante espiritual. Ela foi parte de um acordo que minha família fez. Um pacto com a Santa Maria. Um pacto que envolveu você. Não era para você se reencontrar, era para ela te destruir. Um frio percorreu a espinha de Rafael. As palavras de Fernando eram venenosas, transformando tudo o que ele conhecia em ruínas. Destruir? Como você pode dizer isso? As mãos dele desceram para os joelhos, como se quisesse se apoiar, mas a verdade estrondava na sua mente. Precisamos ir, disse Fernando, avançando para a caminhonete. Se ela descobrir que você sabe, ela não vai parar por nada. Precisa ser rápido. O tom de urgência reanimou Rafael, mas a confiança em Fernando evaporava tão rápido quanto a névoa. E a cada segundo que passava, a figura de Lúcia ainda dançava na mente dele, uma luz que se tornava cada vez mais turva. A qualquer momento, ele poderia ouvir a voz dela chamando. Fique comigo, Rafael. Mas seria um grito de liberdade ou um chamado ao desespero? O nó da garganta estava mais apertado que antes. Ele se lembrou da visão dela, tão cheia de esperança, e agora tudo parecia uma ilusão. Mas havia mais em jogo do que podiam imaginar. Rafael olhou para Fernando, o ódio e o medo misturados no olhar. Você está me dizendo que Lúcia está contra mim? E que você sabe mais do que deixou transparecer? Não podemos perder tempo, respondeu Fernando, já entrando na caminhonete, tentando fazê-lo seguir. Eles estão vindo, é mais do que você pensa. Rafael parou, o coração virando como uma lâmina afiada. Havia uma presença, um eco nas sombras da noite. Cada parte nele gritou para confiar naquela voz. Mas agora sua própria verdade estava em risco. Ele hesitou, a mente lutando entre seguir ou questionar mais. Olhos arregalados e a sensação de que a vida estava prestes a mudar de novo. Então, algo cortou o ar. Um sussurro que parecia vir de todos os lados. Rafael, vá embora. A voz de Lúcia era tão suave, mas agora tinha uma qualidade de desespero, como se tentasse protegê-lo de algo maior, mais letal. O carro de Fernando estava ligado, e a luz dos faróis dançava em sua pele. Rafael olhou para frente, para a estrada vazia. Sua escolha poderia ser fatal. Ele respirou fundo, a sensação de perda o esmagando. Onde Lúcia estava? O que mais ele não sabia? O peso da decisão era imenso. Ele tinha que agir. Mas no fundo, o medo o dominava. Afinal, quem ele poderia confiar? Rafael estava parado ali, o silêncio pesando ao redor dele. A névoa ainda se dissipava, mas a imagem de Lúcia e suas palavras ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Uma parte dele queria acreditar, mas agora havia um mistério envolto em desconfiança. A tensão em seu coração crescia, quase palpável como a poeira na estrada. Fernando, você precisa me explicar tudo isso. Lúcia não pode ser uma ameaça. A urgência nas palavras dele era cheia de desespero. Fernando, com as mãos tremendo, olhou para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Rafael,
Não temos tempo. Se ela realmente é parte do que te perdeu, você precisa fugir dela. E rápido. O tom de Fernando estava cheio de uma gravidade que o assustava. Mas então, uma luz brilhante cortou a escuridão. Era um carro se aproximando a toda velocidade, os faróis ofuscantes. Rafael não conseguiu desviar o olhar enquanto o veículo passava zunindo ao lado da caminhonete. O carro parou abruptamente, levantando poeira e fazendo o coração de Rafael disparar. Ele não conseguia se mover, preso entre a incerteza e o medo. A porta do carro se abriu e uma figura familiar surgiu. Era Ana, sua ex-esposa. Ela parecia mais velha, mas seus olhos ainda refletiam a mesma intensidade que o atraiu um dia. Rafael ficou paralisado. A dor e a confusão misturando-se em seu peito como um misto de amor e amargura. Rafael, estou tão feliz que estou aqui, gritou Ana, correndo até ele. Como você está aqui? Por que veio? A incredulidade fez sua voz tremer. Era uma lembrança da vida que ele havia perdido, e ela parecia um pensamento distante que agora ganhava forma. A Santa Maria me enviou para te proteger, Rafael. A declaração dela o fez estremecer. Como todos estavam conectados. Fernando olhou para Ana, os olhos arregalados, como se a presença dela simplesmente apagasse o medo. Você sabia? Perguntou Fernando, sua voz baixa. Eu sempre soube, mas nunca acreditei que fosse real até agora, respondeu Ana, olhando fixamente para Rafael. A Lúcia é diferente. Ela pode parecer uma aliada, mas está desempenhando um papel que você não entende. Não a confie. Rafael estava atordoado, as palavras de Ana cortando como um punhal. Ele olhou entre os dois. Mas eu pensei que a Lúcia estava aqui para me ajudar. Ela me disse que era uma viajante espiritual. As peças estavam todas desconectadas e seu mundo estava desmoronando. Ana se aproximou, a intensidade no olhar. Rafael, a Santa Maria pode ajudar aqueles que têm fé, mas também tem seus próprios interesses. Lúcia, ela é parte de algo mais sombrio, um pacto que envolve você e minha família. Se não tomar cuidado, pode perder tudo de novo. O que Ana estava dizendo paralisou. Um pacto com a Santa Maria? O coração dele parecia pronto para explodir, a raiva misturada com medo. Nesse momento, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. O vento aumentou e uma onda de energia elétrica percorreu o ar. O que está acontecendo? Perguntou Fernando, olhando para os lados. A névoa começou a voltar e as vozes se intensificaram, um murmúrio que parecia vir de todos os lados. Rafael sentia-se puxado para o centro da tempestade. Rafael, a escolha é sua! As vozes ecoavam, mas ele tinha dificuldade em distinguir entre as que soavam familiares e as que eram estranhas. Rafael, escute! A voz de Lúcia surgiu, ressoando como um trovão. Ele se virou, mas não havia ninguém. Você precisa decidir. A intensidade das palavras invadiu sua mente, deixando-o em choque. O carro de Fernando começou a tremer, e a luz da moça que agora estava à sua frente estava mudando. Os olhos de Ana tornaram-se morféticos, como um jogo de sombras. O tempo está acabando. Faça a sua escolha. O caminho à sua frente pode ser a luz ou a escuridão. Ele olhou para Ana, os sentimentos misturados entre amor e traição. A verdade parecia desmoronar ao seu redor, e a presença de Lúcia estava mais forte do que nunca. O que significava tudo isso? Fernando balançou a cabeça em descrença, enquanto a névoa tomava conta da estrada, como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Rafael, se você não agir agora, perderá a chance de mudar tudo, gritou Fernando através do caos. E então veio a revelação, um galope de memórias que mostravam um passado que Rafael pensou ter esquecido. Ele estava prestes a entender que todos estavam ligados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Mas a escolha era sua, e a pressão em seu peito aumentava a cada segundo, como se o universo estivesse esperando pela sua decisão. O que aconteceria se ele escolhesse errado? Desejando ter coragem.
Ele olhou para a estrada à sua frente, sem saber que aquela escolha poderia mudar. Rafael estava parado ali, o silêncio pesando ao redor dele. A névoa ainda se dissipava, mas a imagem de Lúcia e suas palavras ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Uma parte dele queria acreditar, mas agora havia um mistério envolto em desconfiança. A tensão em seu coração crescia, quase palpável como a poeira na estrada. Fernando, você precisa me explicar tudo isso. Lúcia não pode ser uma ameaça. A urgência nas palavras dele era cheia de desespero. Fernando, com as mãos tremendo, olhou para os lados, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Rafael, não temos tempo. Se ela realmente é parte do que te perdeu, você precisa fugir dela e rápido. O tom de Fernando estava cheio de uma gravidade que o assustava. Justo quando Rafael estava prestes a responder, um barulho ensurdecedor quebrou o silêncio. O som de pneus cantando e o motor de um carro acelerado se aproximava rapidamente. O coração dele disparou. Uma SUV preta parou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira e escondendo a visão. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e magra saiu do veículo, e a tensão explodiu na atmosfera. Era Felipe, o antigo amigo de Rafael, mas algo estava claramente errado. A expressão em seu rosto era de pânico. "Rafael, eles estão atrás de você!" gritou ele, com os olhos quase saltando da cabeça. Rafael hesitou. "Quem? O que você está fazendo aqui?" "Lúcia, ela não é só uma viajante espiritual", Felipe exclamou, ofegante. "Ela está ligada ao pacto da Santa Maria mais do que você pode imaginar. O que eu descobri não deveria ter sido revelado, mas você precisa saber a verdade." O som de outro carro se aproximando fez Rafael olhar para as sombras da estrada. Não era só um, era um grupo de veículos, e a luz dos faróis estava se aproximando rapidamente. Ele podia sentir a adrenalina subir. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz embargada. "Ela, a Lúcia, não vai te ajudar. Ela é uma parte do que está te destruindo. O pacto que envolveu a minha família e a dela foi feito para prender almas a essa dimensão." Felipe falou rápido, quase saindo do tom de desespero. Rafael sentiu um frio na espinha. "Como assim? O que isso significa?" A confusão ia além do que ele podia suportar. Nesse momento, finalmente, a SUV de Felipe começou a tremer e uma luz intensa apareceu na estrada. Uma figura se destacou na frente. Era Lúcia, agora com uma expressão sombria. "Vocês não deviam ter feito isso", gritou ela, seus olhos brilhando de uma maneira que Rafael nunca tinha visto. "Tá na hora de encerrar isso." Fernando estava paralisado, e Rafael sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. Era como se a realidade estivesse mudando. "Lúcia, por favor, o que você está fazendo? O que aconteceu com você?" As palavras saíram de sua boca quase como um sussurro, tomado pelo medo. Então um clarão ofuscante surgiu. Lúcia estendeu a mão, e uma onda de energia percorreu o ar. Rafael sentiu a gravidade em sua mente se quebrar. Imagens começaram a flutuar diante dele, lembranças de tempos em que ele não tinha perdido sua família. Momentos felizes, risos, até mesmo Ana estava ali. Mas as memórias mudaram. Agora estavam manchadas com visões do que poderia ter sido um pacto sombrio. Felipe gritou: "Rafael, não acredite nela. Esse poder não é o que parece." Rafael olhou para Lúcia, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. Você manipula tudo isso? É isso mesmo?" disse ele, sua voz se quebrando. "Você não sabe o que está em jogo. Parte de você está presa nessa luta, e eu sou a única que posso libertá-lo, ou destruir tudo de vez." Lúcia gritou com uma força assustadora. Então veio um estalo, um ruído que parecia ecoar na consciência de todos. O silêncio que se seguiu era profundo, e apenas o tremor da terra o cercava. Rafael sentiu que sua mente estava prestes a implodir. No olho do furacão,
Rafael percebeu que não era apenas Lúcia quem estava mudando. Ele também estava mudando, lutando para entender quem realmente ele era e o que aquilo significava para ele, para suas memórias, para sua dor. Que verdade é essa que você escondeu de mim, Lúcia? Ele gritou, o desespero na voz perpassando a tensão do momento. Antes que ela pudesse responder, um clarão cortou o céu, e algo, ou alguém, caiu do céu, atingindo a estrada com uma força colossais. Tudo ao redor deles explodiu em sombras e luz, um efeito de um evento que poderia mudar tudo novamente. A questão agora não era apenas sobre a conexão com Lúcia, mas uma força maior. E Rafael sabia que as próximas escolhas teriam consequências que ele nunca poderia imaginar. O clarão ofuscante iluminou a estrada, e Rafael ficou cego por um instante. Ele apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz diminuiu, viu Lúcia ali. Mas ela não é quem diz ser. O pacto é mais complicado do que pensamos. Antes que pudesse fazer sentido da confusão, o chão sob seus pés tremeu, fazendo-o quase cair. A pressão no ar aumentou e uma onda de energia percorreu a estrada. Olhando para Lúcia, ele viu como ela parecia se elevar, a energia envolvendo seu corpo. Não era só ela, tudo ao redor estava mudando. Era como se a própria realidade estivesse desmoronando. Rafael engoliu em seco, tentando controlar a ansiedade que o esmagava. "O que você quer de mim?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Quero a liberdade que me foi prometida, e você pode me dar isso." Lúcia respondeu, a voz ressoando de uma maneira estranha, como se não fosse completamente dela. Ana, ainda perto, avançou um passo, seu olhar fixo no rosto de Lúcia. "Você não pode fazer isso." "O que quer em troca? O que você esconde?" A incredulidade em sua voz era palpável. Lúcia sorriu, mas era um sorriso torto, carregado de algo que Rafael não conseguia decifrar. "Todas as almas que vieram antes de você, elas devem ser libertadas. E uma deve ser sacrificada." O coração de Rafael disparou. "Sacrificada? Você está brincando? De que liberdade você fala?" A ideia de um sacrifício o deixou paralisado. Olhou para Ana e depois para Felipe. "Vocês sabiam de tudo isso?" Felipe balançou a cabeça, desolado. Não sabia que chegaria a esse ponto. "Só ouvi rumores. Algo sobre um ritual, uma troca." A tensão na sua voz revelava o desespero. Lúcia levantou as mãos e um vento forte surgiu, fazendo as folhas voarem ao redor. "Os pactos são mais antigos do que vocês imaginam. Eu sou a Santa Maria e apenas precisarei pegar o que é meu por direito. E Rafael, você sempre foi a chave." A revelação golpeou Rafael como um soco no estômago. A Santa Maria, era ela. Era por isso que ele sentia aquela conexão estranha. Seu corpo todo tremia, suas memórias dançando na fronteira entre o real e o sobrenatural. "Não, isso não faz sentido!" gritou, o desespero dominando. O que ela estava dizendo? Eu não sou parte disso. Mas as imagens em sua mente começaram a se misturar. Ancestrais, rituais, vidas passadas. Os faróis dos carros se apagaram ao redor e uma escuridão engolidora tomou conta. Lúcia olhou para ele, agora como uma entidade, e seu olhar era de quem tinha poder. "Você pode escolher, Rafael. Torne-se parte de mim novamente ou perca tudo o que ama." A pressão aumentou. Rafael sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. "Eu não te conheço. Não quero fazer parte disso." Ele lutou para afastar a imagem dela, mas já estava se sentindo preso. Então, do nada, uma figura surgiu da escuridão ao fundo. Era um homem que Rafael reconhecia bem. Era o pai de Ana, o que havia morrido anos atrás em um acidente. Ele estava ali, parado, as sombras dançando ao seu redor. "Rafael, você não pode confiar nela." O queixo de Ana caiu, e a vulnerabilidade do momento era palpável. A presença do pai de Ana quase fez Rafael desmaiar. Como ele estava ali? O homem fez uma pausa, os olhos apertados, como se estivesse esforçando-se para atravessar a névoa. "Lúcia busca mais do que liberdade, Rafael. Ela quer reescrever a história." Rafael olhou para Lúcia e a confusão explodiu em seu coração.
Por que me usar? Por que meu sangue? Era uma pergunta que angustia. Porque você é parte de tudo isso. Essa conexão não é um acidente, Rafael. Você foi escolhido para um propósito maior. A voz de Lúcia ecoou, mas agora soava como um aviso. Justo quando o peso da verdade parecia profundo demais para suportar, uma explosão de luz nasceu do homem que estava atrás de Ana. O brilho foi intenso e Rafael ficou cego novamente, mas podia sentir a mudança no ar. Quando a luz se dissipou, tudo estava mudado. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a realização do que poderia significar um futuro sombrio se tornou agonizante. Não! O que está acontecendo? O grito dele ecoou no vazio, mas nada respondia. Era um abismo, uma escolha, e enquanto tudo ao redor se desmoronava, Rafael sabia que a verdade que ele desconfiava estava prestes a ser revelada, e qualquer que fosse a decisão, não havia como voltar atrás. O clarão ofuscante iluminou a estrada, e Rafael ficou cego por um instante. Ele apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz diminuiu, viu Lúcia ali, mas havia algo diferente nela, como se uma máscara tivesse caído. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora brilhavam com uma intensidade sombria. "Rafael, não acredite nela!" gritou Felipe, sua voz cheia de pânico. "Ela não é quem diz ser. O pacto é mais complicado do que pensamos." Antes que pudesse fazer sentido da confusão, o chão sob seus pés tremeu, fazendo-o quase cair. A pressão no ar aumentou e uma onda de energia percorreu a estrada. Olhando para Lúcia, ele viu como ela parecia se elevar, a energia envolvendo seu corpo. Não era só ela. Tudo ao redor estava mudando. Era como se a própria realidade estivesse desmoronando. Rafael engoliu em seco, tentando controlar a ansiedade que o esmagava. "O que você quer de mim?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Quero a liberdade que me foi prometida. E você pode me dar isso." Lúcia respondeu, a voz ressoando de uma maneira estranha, como se não fosse completamente dela. Ana, ainda perto, avançou um passo, seu olhar fixo no rosto de Lúcia. "Você não pode fazer isso. O que quer em troca? O que você esconde?" A incredulidade em sua voz era palpável. Lúcia sorriu, mas era um sorriso torto, carregado de algo que Rafael não conseguia decifrar. "Todas as almas que vieram antes de você, elas devem ser libertadas, e uma deve ser sacrificada." E o coração de Rafael disparou. "Sacrificada? Você está brincando? De que liberdade você fala?" A ideia de um sacrifício o deixou paralisado. Olhou para Ana e depois para Felipe. "Vocês sabiam de tudo isso?" Felipe balançou a cabeça desolado. "Não sabia que chegaria a esse ponto. Só ouvi rumores, algo sobre um ritual, uma troca." A tensão na sua voz revelava o desespero. Lúcia levantou as mãos e um vento forte surgiu, fazendo as folhas voarem ao redor. "Os pactos são mais antigos do que vocês imaginam. Eu sou a Santa Maria e apenas precisarei pegar o que é meu por direito. E Rafael, você sempre foi a chave." A revelação golpeou Rafael como um soco no estômago. A Santa Maria, era ela? Era por isso que ele sentia aquela conexão estranha. Seu corpo todo tremia, suas memórias dançando na fronteira entre o real e o sobrenatural. "Não, isso não faz sentido", gritou, o desespero dominando. O que ela estava dizendo? Eu não sou parte disso. Mas as imagens em sua mente começaram a se misturar. Ancestrais, rituais, vidas passadas. Os faróis dos carros se apagaram ao redor, e uma escuridão engolidora tomou conta. Lúcia olhou para ele, agora como uma entidade, e seu olhar era de quem tinha poder. "Você pode escolher, Rafael. Torne-se parte de mim novamente, ou perca tudo que ama." A pressão aumentou. Rafael sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. "Eu não te conheço, não quero fazer parte disso." Ele lutou para afastar a imagem dela, mas já estava se sentindo preso. Então, do nada, uma figura surgiu da escuridão ao fundo.
Era um homem que Rafael reconhecia bem. Era o pai de Ana, o que havia morrido anos atrás em um acidente. Ele estava ali, parado, as sombras dançando ao seu redor. Rafael, você não pode confiar nela. O queixo de Ana caiu, e a vulnerabilidade do momento era palpável. A presença do pai de Ana quase fez Rafael desmaiar. Como ele estava ali? O homem fez uma pausa, os olhos apertados, como se estivesse esforçando-se para atravessar a névoa. Lúcia busca mais do que liberdade, Rafael. Ela quer reescrever a história. Rafael olhou para Lúcia e a confusão explodiu em seu coração. Por que me usar? Por que meu sangue? Era uma pergunta que o angustia. Porque você é parte de tudo isso. Essa conexão não é um acidente, Rafael. Você foi escolhido para um propósito maior. A voz de Lúcia ecoou, mas agora soava como um aviso. Justo quando o peso da verdade parecia profundo demais para suportar, uma explosão de luz nasceu do homem que estava atrás de Ana. O brilho foi intenso, e Rafael ficou cego novamente, mas podia sentir a mudança no ar. Quando a luz se dissipou, tudo estava mudado. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a realização do que poderia significar um futuro sombrio se tornou agonizante. Não, o que está acontecendo? O grito dele ecoou no vazio, mas nada respondia. Então, como se todos os rumores e mentiras tivessem vida própria, a Lúcia se transformou diante dele. Onde antes havia uma mulher, agora havia uma criatura, um ser que era a mistura grotesca de todas as almas que já tinham sido sacrificadas. Um grito incessante ecoou de sua boca, e Rafael tropeçou para trás, horrorizado. As sombras se juntaram, formando um muro ao redor deles, e a atmosfera estava pesada de história e dor. As memórias de Rafael começaram a fluir, preenchendo o vazio, revelando verdades obscuras. Você é minha ancestral? O ar desapareceu em seus pulmões, a incredulidade crachou como ondas. Nesse instante, Ana gritou, Rafael, não! Isso não pode ser verdade! Mas as palavras dela foram engolidas pelo grito da nova Lúcia, que agora parecia mais uma tempestade que uma mulher. Com o caos tomando conta, Rafael se viu em uma escolha desesperada. Ele podia correr ou tentar entender tudo. Enquanto a energia da cena pedia para ele se mover, ele sabia que algo maior que ele estava prestes a ser revelado. Se você não me escolher agora, poderá perder tudo de novo. Lúcia projetou a voz. Agora uma combinação de várias vidas. Escolha, ou o sacrifício será seu. E nesse momento, a realidade explodiu em 1000 pedacinhos, deixando Rafael em um limbo entre a verdade e a mentira. A única coisa que ele sabia era que a linha entre amigos e inimigos estava completamente borrada. E o que isso significava? Ninguém poderia prever. O clarão ofuscante iluminou a estrada, e Rafael ficou cego. Ele apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz diminuiu, viu Lúcia ali, mas havia algo diferente nela, como se uma máscara tivesse caído. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora brilhavam com uma intensidade sombria. Rafael, não acredite nela! Gritou Felipe, sua voz cheia de pânico. Ela não é quem diz ser. O pacto é mais complicado do que pensamos. Antes que pudesse fazer sentido da confusão, o chão sob seus pés tremeu, fazendo-o quase cair. A pressão no ar aumentou e uma onda de energia percorreu a estrada. Olhando para Lúcia, ele viu como ela parecia se elevar, a energia envolvendo seu corpo. Não era só ela. Tudo ao redor estava mudando. Era como se a própria realidade estivesse desmoronando. Rafael engoliu em seco, tentando controlar a ansiedade que o esmagava. O que você quer de mim? Perguntou, tentando manter a voz firme. Quero a liberdade que me foi prometida, e você pode me dar isso. Lúcia respondeu, a voz ressoando de uma maneira estranha, como se não fosse completamente dela. Ana, ainda perto, avançou um passo, seu olhar fixo no rosto de Lúcia. Você não pode fazer isso. O que quer em troca? O que você esconde? A incredulidade em sua voz era palpável. Lúcia sorriu, mas era um sorriso torto,
carregado de algo que Rafael não conseguia decifrar. Todas as almas que vieram antes de você, elas devem ser libertadas, e uma deve ser sacrificada. O coração de Rafael disparou. Sacrificada? Você está brincando? De que liberdade você fala? A ideia de um sacrifício o deixou paralisado. Olhou para Ana e depois para Felipe. Vocês sabiam de tudo isso? Felipe balançou a cabeça desolado. Não sabia que chegaria a esse ponto. Só ouvi rumores, algo sobre um ritual, uma troca. A tensão na sua voz revelava o desespero. O vento aumentou, e Lúcia elevou suas mãos como se controlasse os elementos. Os pactos são mais antigos do que vocês imaginam. Eu sou a Santa Maria, e apenas precisarei pegar o que é meu por direito. E Rafael, você sempre foi a chave. A revelação golpeou Rafael como um soco no estômago. A Santa Maria. Era ela! Era por isso que ele sentia aquela conexão estranha. Seu corpo todo tremia, suas memórias dançando na fronteira entre o real e o sobrenatural. Não, isso não faz sentido, gritou o desespero dominando. O que ela estava dizendo? Eu não sou parte disso. Mas as imagens em sua mente começaram a se misturar, ancestrais, rituais, vidas passadas. Então, enquanto ele lutava contra a maré do entendimento, houve uma explosão de luz. Era como se milhares de estrelas tivessem caído do céu. A visão de Lúcia se desfez, e a figura que ficou no lugar dela não era mais uma mulher. Era uma entidade, uma sombra gigante repleta de olhos brilhantes e bocas que sussurravam segredos. O ar ficou denso, carregado de uma sensação de culpa e destroços. Rafael se sentiu sendo puxado para a escuridão. Não, não, não! Gritou, segurando a cabeça como se pudesse manter os pensamentos ali. A nova figura olhou diretamente para ele, e as palavras ecoaram como um trovão. Eu sou a raiz do seu sofrimento. Você, Rafael, é a ponte entre mundos. Cada dano que causou reverberou até mim. As palavras cortaram como facas. A dor do passado tomou conta dele. Cada perda, cada lágrima. O que você quer de mim? A voz dele era fraca, quase quebrada. Quero que escolha, a figura respondeu. Um acordo para libertar a todos ou sacrificar um e assim manter a ordem. A tensão no ar estava insuportável. Ao olhar para Ana, ele percebeu que ela havia mudado também. Agora, seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase divina, e algo em seu rosto parecia mais angélico, mas também ameaçador. Rafael, eu sou parte dessa história também. Você não sabe, mas eu sou mais do que você imagina. Eu tenho um papel crucial a desempenhar. O mundo ao redor dele parecia girar. O que você quer dizer? Ele perguntou, mas Ana continuou como se não ouvisse. A liberdade não é apenas física, é a verdade. E você precisa descobrir a verdade para avançar. Ela está com você, Rafael, e ela está mentindo. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. Gritou Felipe. Sua voz era agora um rugido, o desespero ressoando em suas palavras. Antes que pudesse responder, uma luz sumiu atrás dele. O murmúrio encheu o espaço. Um lamento coletivo que ecoava em seu cérebro. Você não está sozinho, mas sua escolha ditará tudo. Escolha, escolha. O silêncio caiu abruptamente, e Rafael se deu conta de que a pressão crescia. Ele tinha a chave em suas mãos, mas qual porta abrir? Furtivamente, ele olhou para Lúcia, ou o que antes era Lúcia, agora revelando seu verdadeiro eu. E com isso veio a realização que o gelou até os ossos. O que você realmente é. O medo invadiu sua voz, mas mesmo antes que pudesse processar a verdade, a realidade começou a se desplugar. Uma explosão de poder ocorreu e o chão tremeu novamente. Rafael se deu conta de que a batalha entre eles era muito maior do que poderiam imaginar. Ele estava prestes a descobrir que uma metamorfose estava em andamento e que talvez, apenas talvez, o maior sacrifício de todos não seria seu, mas sim o que ele havia deixado para trás. E assim, a escolha final se aproximava, mas a verdade disso tudo ainda estava envolta em sombras. Ele inspirou fundo, encarando a escuridão acima de tudo,
e a única coisa que conseguia pensar era: até onde isso ia? O clarão ofuscante iluminou a estrada e Rafael ficou cego por um instante. Ele apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz diminuiu, viu Lúcia ali, mas havia algo diferente nela, como se uma máscara tivesse caído. Ela não é quem diz ser. O pacto é mais complicado do que pensamos. Antes que pudesse fazer sentido da confusão, o chão sob seus pés tremeu, fazendo quase cair. A pressão no ar aumentou e uma onda de energia percorreu a estrada. Olhando para Lúcia, ele viu como ela parecia se elevar, a energia envolvendo seu corpo. Não era só ela. Tudo ao redor estava mudando. Era como se a própria realidade estivesse desmoronando. Rafael engoliu em seco, tentando controlar a ansiedade que o esmagava. "O que você quer de mim?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Quero a liberdade que me foi prometida. E você pode me dar isso." Lúcia respondeu, a voz ressoando de uma maneira estranha, como se não fosse completamente dela. Ana, ainda perto, avançou um passo, seu olhar fixo no rosto de Lúcia. "Você não pode fazer isso. O que quer em troca? O que você esconde?" A incredulidade em sua voz era palpável. Lúcia sorriu, mas era um sorriso torto, carregado de algo que Rafael não conseguia decifrar. "Todas as almas que vieram antes de você, elas devem ser libertadas, e uma deve ser sacrificada." O coração de Rafael disparou. "Sacrificada? Você tá brincando? De que liberdade você fala?" A ideia de um sacrifício o deixou paralisado. Olhou para Ana e depois para Felipe. "Vocês sabiam de tudo isso?" Felipe balançou a cabeça, desolado. "Não sabia que chegaria a esse ponto. Só ouvi rumores, algo sobre um ritual, uma troca." A tensão na sua voz revelava o desespero. O vento aumentou e Lúcia elevou suas mãos como se controlasse os elementos. "Os pactos são mais antigos do que vocês imaginam. Eu sou a Santa Maria e apenas precisarei pegar o que é meu por direito. E Rafael, você sempre foi a chave." A revelação golpeou Rafael como um soco no estômago. A Santa Maria, era ela? Era por isso que ele sentia aquela conexão estranha? Seu corpo todo tremia, suas memórias dançando na fronteira entre o real e o sobrenatural. "Não, isso não faz sentido", gritou, o desespero dominando. O que ela estava dizendo? Eu não sou parte disso. Mas as imagens em sua mente começaram a se misturar. Ancestrais, rituais, vidas passadas. Então, enquanto ele lutava contra a maré do entendimento, houve uma explosão de luz. Era como se milhares de estrelas tivessem caído do céu. A visão de Lúcia se desfez, e a figura que ficou no lugar dela não era mais uma mulher. Era uma entidade, uma sombra gigante, repleta de olhos brilhantes e bocas que sussurravam segredos. O ar ficou denso, carregado de uma sensação de culpa e destroços. Rafael se sentiu sendo puxado para a escuridão. "Não, não, não!" gritou, segurando a cabeça como se pudesse manter os pensamentos ali. A nova figura olhou diretamente para ele, e as palavras ecoaram como um trovão. "Eu sou a raiz do seu sofrimento. Você, Rafael, é a ponte entre mundos. Cada dano que causou reverberou até mim." As palavras cortaram como facas. A dor do passado tomou conta dele, cada perda, cada lágrima. "O que você quer de mim?" A voz dele era fraca, quase quebrada. "Quero que escolha", a figura respondeu. "Um acordo para libertar a todos ou sacrificar um e assim manter a ordem." A tensão no ar estava insuportável. Ao olhar para Ana, ele percebeu que ela havia mudado também. Agora seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase divina, e algo em seu rosto parecia mais angélico, mas também ameaçador. "Rafael, eu sou parte dessa história também. Você não sabe, mas eu sou mais do que você imagina. Eu tenho um papel crucial a desempenhar." O mundo ao redor dele parecia girar. "O que você quer dizer?" ele perguntou, mas Ana continuou, como se não ouvisse. "A liberdade não é apenas física, é a verdade. E você precisa descobrir a verdade para avançar. Ela está com você, Rafael, e ela está mentindo.
Você precisa decidir antes que seja tarde demais, gritou Felipe, sua voz agora um rugido, o desespero ressoando em suas palavras. Antes que pudesse responder, uma luz sumiu atrás dele. Um murmúrio encheu o espaço, um lamento coletivo que ecoava em seu cérebro. Você não está sozinho, mas sua escolha ditará tudo. Escolha, escolha. O silêncio caiu abruptamente, e Rafael se deu conta de que a pressão crescia. Ele tinha a chave em suas mãos, mas qual porta abrir? Furtivamente ele olhou para Lúcia, ou o que antes era Lúcia, agora revelando seu verdadeiro eu, e com isso veio a realização que o gelou até os ossos. O que você realmente é? O medo invadiu sua voz, mas mesmo antes que pudesse processar a verdade, a realidade começou a se desplugar. Uma explosão de poder ocorreu, e o chão tremeu novamente. Rafael se deu conta de que a batalha entre eles era muito maior do que poderiam imaginar. Ele estava prestes a descobrir que uma metamorfose estava em andamento, e que talvez, apenas talvez, o maior sacrifício de todos não seria seu, mas sim o que ele havia deixado para trás. E assim, a escolha final se aproximava, mas a verdade disso tudo ainda estava envolta em sombras. E, de repente, a figura que antes era Lúcia avançou na direção de Rafael, seus ombros tremendo. Você não entende, gritou, e a voz dela desmoronou em fragmentos, agora misturada com outras vozes, mas ainda era familiar. Eu sou o que você perdeu, o que sempre buscou. O rosto de Rafael se contorceu de confusão e dor. O que você quer dizer? Como isso é possível? A interpretação da situação mudou instantaneamente. Lúcia não era só um espírito, era a encarnação de tudo que ele desejava recuperar, um eco do amor e da perda. Ela avançou, colocando a mão sobre o peito dele, e as memórias inundaram sua mente. Nós fizemos um pacto, Rafael. Estamos ligados por algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Fui enviada para salvar sua alma, mas também te destruir. As palavras dela cortaram no fundo da alma dele. A conexão que eles tinham era a chave, mas também uma armadilha mortal. Ana olhou para ele espantosamente. Rafael, não, isso não pode ser verdade. Você não deve. Mas ele estava paralisado, compreendendo que a escolha que tinha pela frente não era apenas sobre a libertação. Era sobre o amor que não conseguiu segurar, sobre a dor que carregava como um peso crescente. E em um momento de clareza, entendeu o que precisava fazer. Se você é parte de mim, Lúcia, então eu sou parte de você, mas isso não significa que eu vou sacrificar minha vida por você. Sua voz ressoou com determinação, mas a fraqueza nas suas pernas quase o fez desabar. Antes que ele pudesse dar um passo à frente, uma explosão de luz o cercou. O céu escureceu, e um eco profundo ressoou, como se o universo estivesse se despedaçando. E somente depois que a luz se dissipou, Rafael percebeu que a figura de Lúcia começava a desaparecer, mas não sem antes um sorriso torto se formar em seus lábios. Tome cuidado, Rafael. A verdade é mais complexa do que você pode suportar. E com essa revelação, tudo ao seu redor se desfez. Tudo ficou em silêncio novamente. Mas agora o peso da escolha estava em suas mãos. O que ele decidisse a seguir moldaria não apenas o seu destino, mas o de todos. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A figura imensa de Lúcia, agora uma sombra assustadora, se aproximava, misturando-se com as memórias que ele tentava esquecer. Ele olhou para Ana, a esperança em seus olhos começando a se perder. Eu não posso deixar que você faça isso, não assim. A determinação em sua voz soava como um sussurro hesitante, mas havia uma verdade ali. Lúcia se aproximou mais, seus olhos projetando uma mistura de ternura e vingança. Você não entende, Rafael. Eu venho buscando isso há séculos. E você é a chave para libertar minha alma e as que estão presas. A voz dela reverberava, cheia de poder. O peso da escolha se intensificou. Rafael olhou ao redor. Ana e Felipe tinham coragem escrita nos rostos, mas a dúvida ainda pairava no ar. Eu não sou seu sacrifício, gritou.
sua voz ecoando nas sombras que o cercavam. Eu escolho minha própria liberdade. Cada palavra era como um golpe que cortava o ar. A figura de Lúcia hesitou, a surpresa iluminando seu rosto sombrio. Liberdade? Você acha que isso é fácil? O sacrifício é a única maneira de quebrar os grilhões. Ela hesitou, o conflito visível em seu olhar. Não existe liberdade sem escolha. Permita que as almas encontrem paz sem mais dor. Rafael sentia a adrenalina pulsar nas veias, enquanto o pulsar da verdade crescia em seu peito. Cada batida da sua esperança fazia a escuridão tremer ao redor dele. E houve um silêncio. Lúcia se deteve, como se os ecos da sua própria dor finalmente a atingissem. A tensão pairava densa no ar, tornando tudo pesado. O mundo parecia congelar, apenas eles em um duelo de vontades. Você não pode romper os laços, Lúcia murmurou, a força em sua voz se esvaindo aos poucos. Você deve fazer uma escolha. Rafael respirou fundo, engolindo o nó na garganta. Olhou para os rostos ao seu redor, e a decisão ecoou em sua mente. Não mais dor. Não mais sacrifício. Ele ergueu a cabeça, confiança renovada. Eu escolho transformar essa dor em luz. Libertem-se. Nesse momento, a energia na atmosfera mudou. A luz cresceu em torno deles, e um brilho resplandecente começou a se formar. As almas perdidas se agitaram, e um tremor de determinação lhes deu vida. Vocês são livres. Rafael gritou, sentindo seu poder se intensificar. A simplicidade da verdade começou a romper as correntes que os prendiam. Um grito ecoou, e a sombra que antes foi Lúcia começou a dissipar-se. Não, você não entende. As palavras dela tornaram-se gritos de desespero. Mas era tarde demais. A luz engoliu tudo, e Rafael sentiu um alívio imenso. Os ecos de almas perdidas foram se dispersando, enquanto a escuridão se dissipava, revelando um céu estrelado. Lúcia desaparecera como uma sombra ao amanhecer. Rafael olhou para Ana e Felipe, a sensação de tudo que viveram juntos se dissolvendo na paz. Conseguimos, disse Ana, com os olhos brilhando de lágrimas. Você realmente conseguiu. A emoção na voz dela era como um bálsamo, e eles se abraçaram, um momento de liberdade inestimável. Mas dentro dele, um eco persistia. E se Lúcia, ou o que restou dela, ainda estivesse por aí? Uma pergunta inquietante pairava sobre eles, uma sombra que ainda precisava ser resolvida. O que mais estava por vir? E assim, diante do céu estrelado, Rafael percebeu que a jornada não terminara, mas começava uma nova fase. Ele sentia que grandes coisas viriam, mas havia uma estrada pela frente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.